Tá ligado, negócio já? Já tá ligado? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê sua paz. A gente trouxe essa temática, a gente abordou essa temática no mês passado, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e achei uma temática muito importante sobre a oração, né? E a gente vai ver que Kardec dedica 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo a essa mesma temática. Ele vai dedicar o capítulo 27, que é o Pedis e Obtereis, né? Quando ele vai traçar as diretrizes para a prece, que é justamente o que nós iremos transcorrer aqui, e o capítulo 28, quando ele vai falar sobre a coletânea de preces. E então Kardec vai desdobrar essa coletânea de preces, vai fazer um adendo no capítulo inicial, explicando as diversas preces em diversas situações da vida. Então vai ter lá a prece pelo obsediado, uma pessoa que acaba de morrer, uma pessoa que está em aflição, alguém que desencarnou, pelo um familiar, pelo obsessor, pelo obsediado, pelos doentes e tudo. E Kardec vai fazer um alicerçamento explicando que aquilo não é um modelo, aquilo não é uma coisa absoluta, mas um modelo para as pessoas que não têm como fazer essas preces. E então, dessas vezes, ele coloca 2, 3, 4 modelos, determinadas preces, para colocar disso. E ele vai traçar a primeira parte sobre a oração dominical. E cada verso da oração dominical, Kardec vai fazer um comentário exposto nesse capítulo 28, de preces gerais, né? E então, como a gente vai ver, esses 2 capítulos, que são bem alicerçados pelo codificador, nos remete a algumas situações, né? E nós vamos encontrar no Evangelho, muito explicitamente, Jesus falando inteiramente sobre a prece, como se deve orar perfeitamente. E então nós vamos encontrar em Marcos, capítulo 6, 5 a 8, versículos 5 a 8, Marcos, capítulo 11, 25 a 26, e vamos encontrar em Lucas, capítulo 18, 9 e 14. E então Jesus vai fazer umas colocações para as condições necessárias para que a nossa prece seja uma prece verídica, seja uma prece espontânea. E então, a primeira colocação que Jesus vai colocar é justamente essa. Ele vai dizer, quando orardes, não sejais como os hipócritas, que se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Essa é a primeira colocação que Jesus faz. Em verdade eu vos digo, eles já receberam o seu galardão. Mas quando orardes, entrai em vosso aposento, fechando a tua porta, orai ao vosso Pai, em segredo, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E então, era muito comum, ao tempo de Jesus, os fariseus se mostrarem, virem com vagas túnicas e orarem no meio da rua para adquirir o galardão do público naquela hora, né? E Jesus faz diferente, porque ele vai dizer que isso é uma conversa íntima. A oração tem um grau de intimidade nosso com o nosso Criador, com Deus. E ele vai colocar, ora em secreto, entre tu e ele.
É como se fosse uma conversa íntima com um amigo, né? E há um rifão popular muito comum que diz que conversa de dois não é para três. E então nossa intimidade com o Criador é essa, que nós alicercemos, esqueçamos isso e entremos no nosso quarto em segredo e conversamos com Deus. Então é uma conversa muito particular, é uma conversa entre nós e a divindade. Então nós vamos encontrar isso, né? E vai acontecer muito isso. A nossa conversa íntima, os nossos pedidos, os nossos questionamentos são coisas entre nós e Deus somente. E Jesus vai alicerçar essa primeira condição, que nós entramos intimamente. Porque cada pessoa é um mundo totalmente diferente. Cada um tem suas particularidades, cada um tem suas necessidades físicas e espirituais. Então, Jesus aconselha esse alicerçamento, esse congraçamento entre a criatura e o Criador. E ele vai colocar em Marcos, como nós já dissemos, 5 e 6, ele vai dizer: não afeteis orar muito, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis pedidos, mas pela sua sinceridade. Mais um ponto que Jesus coloca na oração: a sinceridade. Porque na oração nós temos uma entrega entre nós, como nós dissemos, e o Criador. Sejamos sinceros na hora de orar, né? E Leon Tolstói tem uma página muito interessante que se chama-se Orar, Ará, Orando. E é muito interessante porque ele dizia que o agricultor não orava, ele trabalhava. E no trabalho ele agradecia a Deus. E é muito interessante essa página, porque nós muitas vezes pensamos nessas situações. Então, a sinceridade é um ponto primordial na oração para todos nós. E Jesus vai alicerçar em Marcos 11, 25 a 26, dizendo o seguinte: antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, porque a prece não será agradável a Deus, se não for parte de coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Né? E então Jesus vai dizer, se a gente vai, na hora que a gente vai orar, estamos lá orando, aí ele disse lembrar, vamos orar, nos entregar a Deus e está no nosso coração manchado de mágoa. E então Jesus aconselha o quê? Deixar a oração e primeiro fazer a limpeza espiritual de nós. A mágoa, e ele vai dizer que é o sentimento contrário à caridade. E nós evocamos no capítulo 11, 10 do Evangelho segundo o Espiritismo uma página muito bonita. Que eu aconselho aos senhores, quando chegarem em casa, se tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, lerem. É uma página de Jules Olivier. Quando ele vai falar sobre isso, exatamente, ele vai dizer que o ódio é uma emoção de costumes bárbaros. E ele vai finalizar que ele é totalmente contrário à caridade. E ele vai dizer, aquele que tomou como bandeira, fora da caridade não há salvação, tem um caráter maior. E ele vai finalizar a sua mensagem dizendo assim, eu não posso me deter que um membro da grande família espírita possa ceder
ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então, Jules Olivier vai fazer essa colocação no Evangelho segundo o Espiritismo e é muito interessante a mensagem. Porque ele vai ressaltar o nosso compromisso espiritual com a doutrina espírita. O nosso compromisso de nos transformarmos intimamente. É essa a mensagem que Jules Olivier vai dizer. E é isso que Jesus vai nos colocar. Quando ele vai dizer que o coração tem que ter um coração purificado. Tem um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então Jesus vai falar essa colocação. E a última questão que Jesus vai nos propor é justamente quando ele vai contar a parábola do fariseu e o publicano, que está alicerçado em Lucas 18, 9 e 14. Né? Quando eles chegam para orar, vão ao templo, o publicano e o fariseu. O fariseu era era membro da elite judaica, né? Que chegava lá. O publicano, até hoje ninguém gosta de publicano, porque ele é o cobrador de imposto. E então havia uma questão que se dizia que eles eram de má vida. Era um homem de má vida. A gente vai encontrar muito isso no Evangelho, principalmente na questão quando Jesus vai pernoitar na casa de Zaqueu. Jesus vinha passando e ele diz para Zaqueu descer do sicômoro, que era uma árvore grande, que ele ia se hospedar na casa dele. E os fariseus dizem, ele foi se hospedar na casa de um homem de má vida. E era justamente o cobrador de impostos. E então, há uma questão histórica bem interessante, que os senhores se acompanharem, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, há uns dados históricos lá, explicando quem era o fariseu, quem era o publicano, para entender-se as passagens bíblicas que Allan Kardec vai colocar no decorrer do Evangelho segundo o Espiritismo. E então, o publicano era uma pessoa cobrador de imposto. Os judeus detestavam os cobradores de impostos. E até hoje a gente detesta quem cobra imposto. Mas é uma questão. Então, por que é? O que é que acontecia? O publicano, havia um concurso, vamos chamar assim, concurso, para que você pudesse ser colocado como um cobrador de impostos. E eles detestavam cobrar imposto, porque quem é que gosta? A nação conquistada pagar imposto ao conquistador. Ninguém gosta. Ninguém gosta. E então eles tinham muita aversão sobre isso. E Roma, num período de mais ou menos 3 ou 4 ou 5 anos, ele abria uma asta pública. O que era uma asta pública? É tipo um concurso para dar à pessoa que cobrasse imposto dos judeus para Roma. Um judeu que cobrava imposto para Roma. E então eles detestavam. Não é a questão dele ser moralmente isso ou aquilo de má vida. A má vida que eles chamavam era o cobrador de imposto, que estava lá. E Jesus vai alicerçar, colocar esses dois personagens juntos, né? Para definir os valores da oração. E então o publicano, o fariseu, chega e diz: Senhor, eu dou dízimo de tudo que possuo, faço jejum, faço isso, faço aquilo, e não sou como esse publicano que aí está. E então o fariseu dizia
que dava dízimo de tudo que possuía, que o dízimo é uma alicerçação do Velho Testamento, alicerçado por Moisés, que cada um daria 10% da sua renda ao templo para subsistir, e dou dízimo de tudo que possuo, e não sou como esse publicano que está aí. E então nós vamos ver a pessoa que Jesus coloca, o personagem que Jesus coloca, que se diz que é melhor que o outro. E o publicano está lá, baixa os olhos para baixo e diz: Senhor, me perdoe porque eu sou um pecador. E Jesus diz: esse voltou justificado e não aquele. Porque quem se eleva será rebaixado e quem se humilha será exaltado. E Jesus vai colocar outra questão interessante na nossa prece. Ele vai colocar a humildade como publicano e não com orgulho como fariseu. E então ele vai alicerçar o publicano com a humildade e ele vai dizer: examinai os vossos defeitos e não as qualidades. E se vos comparares aos outros, procurai o que é de mal em vós. Isso é uma colocação de Santo Agostinho que está lá no capítulo 9, na questão 919 e 919A, da perfeição moral, quando Santo Agostinho vai fazer aquela velha colocação do conhece-te a ti mesmo. E então, a gente vai ter essas colocações de Jesus para alicerçarmos as nossas preces diárias, né? A humildade, a sinceridade, o perdão para o próximo. E então todas essas são características que Jesus vai nos colocar para nós orarmos com proveito, né? E nós vamos agora finalmente chegarmos ao ápice das nossas orações, que é o Pai Nosso. E então, quando os discípulos estão com Jesus, em um momento à parte, eles pedem para Jesus ensiná-los a orar. E Jesus coloca o modelo de uma prece que tem tudo: louvar, agradecer e pedir, né? E então nós vamos encontrar nessa prece que Jesus nos dá as nossas reflexões, que está em Mateus 6, 9 a 13. Capítulo 6, versículos de 9 a 13. E é bem interessante para nós fazermos uma meditação sobre cada ponto dessa prece. Primeiro, Jesus vai colocar o quê? Vai fazer a louvação, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, quantas vezes nós louvamos a Deus? Quantas vezes nós agradecemos a Deus pelas coisas diárias que Ele nos dá? Quantas vezes a gente diz: Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Senhor, obrigado por mais um dia que eu estou aqui, tentando me transformar intimamente. Nós nunca pensamos nisso. Nós nunca louvamos a Deus. E é uma questão muito interessante, porque o Emmanuel ele vai dizer que o significado, quem trouxe a melhor definição de Deus foi justamente Jesus, quando nos colocou dizendo: o meu Pai, o vosso Pai que está nos céus, trabalha e eu trabalho também. Jesus vai fazer essa colocação. E então essa definição que Jesus dá ao Pai,
o filho, e então ele vai colocar. Essa louvação, muitas vezes nós não se lembramos de agradecer a Deus. Quantas vezes a gente agradeceu a Deus? Por uma situação que não ocorreu, por qualquer situação, a gente não agradece. E Jesus vai dizer: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós somos submissos às vontades de Deus? Não somos. Não somos. Nós imitamos, desculpa aqui uma parte, nós imitamos aquele personagem da novela, né? Que eu não me lembro o nome, mas vocês podem dizer aí, quem assiste a novela. Eu joguei pedra na cruz, só pode ter sido. Eu estava lá jogando. Eu crucifiquei o homem. A gente não diz isso. Muitas vezes, quando vem as nossas provações individuais ou coletivas, nós reclamamos que não merecemos. Ah, Senhor, eu não mereço isso. Será? Jesus, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito de modelo para servir modelo e guia. E eles, Espíritos, dizem: vede Jesus. No momento em que Jesus sabia que ia ser preso no Getsemane, ele ora, se entrega ao Pai na oração. A grande frase de Jesus: Senhor, se possível, passai esse cálice adiante, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Quantas vezes a gente diz: Senhor, que seja feita a sua vontade? Nós não dizemos. Nós reclamamos demais. Nós reclamamos porque a aprovação nos veio ao nosso encontro. Porque as situações não são como nós queríamos que fosse. E então, Jesus vai dizer: o ato de submissão é justamente, e a humildade, que seja feita a sua vontade, sim. Porque nós sempre achamos que a divindade está errada. Não, o senhor errou aí de endereço, era para fulano de tal, não era para mim. Quem devia estar acontecendo é fulano. Isso me lembra uma história de Chico. Eu não sei até que horas, hein? Você sabe que eu falo demais. 8h20, não é 8h05, ainda tem uns 25 minutos. E então o Chico conta uma história muito interessante de um rapaz, que é justamente esse contexto. Muito interessante a história, que havia um rapaz em São Paulo, que tudo para ele era muito difícil. Comprar uma casa era difícil, comprar um apartamento era difícil, o dinheiro era muito suado, era uma dificuldade muito grande. O vizinho dele, Ave Maria, você já viu aquelas pessoas que parece que as coisas caem do céu. Assim, ai, fulano ali, puf, cai do céu para ela. É facilidade para conseguir as coisas, e a gente tem uma dificuldade muito grande para conseguir. E então ele disse: eu vou lá em Chico. Chegou, pegou aquela filinha que dá 3 quarteirões em Uberaba das pessoas para chegar a Chico. Ele chegou cedo, se hospedou no hotel e pegou a fila para falar com o Chico. 7, 8 horas da noite, ele estava na fila se aproximando de Chico. E ele dizendo: olha, Chico, as coisas são muito difíceis para mim. Dificílimas. Para eu comprar uma coisa que eu preciso, Ave Maria, é uma coisa horrível. É muita luta, é muito sacrifício, é muita coisa, Chico. Já meu vizinho, só vive com falcatrua,
trai a mulher toda semana, faz todo tipo de coisa errada e as coisas caem do céu para ele, Chico. E Chico se levantou, abriu aquele sorriso que ele tinha, né? Que ele gostava de dizer, aquele sorriso lá mineiro. Disse assim, ah, meu filho, sorrimos, meu filho, agradecemos a Deus que nós estamos agora colhendo. Ele ainda está semeando, meu filho. Então nós vamos ver isso, né? Nós muitas vezes reclamamos, porque Deus nos deu determinado tipo de provação. O que nós temos que aprender com aquilo. Então, o que nos falta nesse ponto do Pai Nosso é justamente a humildade para aceitar as coisas que Deus traz. Né? Porque nós sempre achamos que Deus está errado. O senhor errou de endereço, o senhor devia ter ido para fulano, isso devia ir para fulano, mas é nosso mesmo. Não tem como a gente escapar, não. É da gente mesmo. A gente usou mal o livre-arbítrio e tem que colher. Não tem como escapar. Né? O Emmanuel tem uma frase muito interessante quando ele vai dizer lá no livro, um livro fantástico, aconselho os senhores a lerem, se os senhores tiverem oportunidade. É o livro Justiça Divina. No Justiça Divina, o Emmanuel vai dizer o seguinte: corrige em ti o que desagrada no outro. Quando a gente não gosta da pessoa, ele vai dizer, corrige em ti. Ah, eu não gosto de Steph, porque ele é isso, isso, aquilo. Então corrige você. Eu não gosto de Rebouça, então eu tenho que corrigir em mim. Então, muitas questões nossas fomos uso do nosso mau livre-arbítrio. Porque a gente tem o costume de achar que vai dar certo. Sabe como é que a gente pensa? A gente pensa assim, eu sei que está errado, mas lá na frente eu conserto. Conserta não, meu filho. Não tem como consertar não, você vai ter que colher o que você plantou. Não tem como consertar. E Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai tratar das causas anteriores e as causas atuais, ele vai dizer o quê? Muitas vezes, a maioria dos nossos sofrimentos são o quê? São por nossa própria culpa. E nós não queremos aceitar. Nós queremos terceirizar a culpa. A gente bota para fulano, bota para ciclano. Quando não é o culpado, não é o amigo da gente. Quando não é o governo, aí sobra para quem? Para o povo de Deus, que não tem nada a ver com a história. Então Deus é o culpado. A gente terceiriza a culpa. Não aceitamos a nossa responsabilidade nos atos que nós mesmos fizemos. E Kardec vai colocar, muitas das vezes nós sempre, se eu não tivesse feito qual ou tal coisa, eu não estaria nessa situação. Né? E a Joana de Anjos, num livro espetacular, para mim, na sua série psicológica, 16 volumes, para mim, o melhor livro, eu gosto muito desse livro, que é o Plenitude. Ela vai dizer o seguinte, a maioria dos sofrimentos é pela maneira errada de encarar a vida. E então a gente vai ver essa situação quando Jesus diz que seja feita a sua vontade na terra e no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Né? Então, o pão de cada dia, o nosso agradecimento por estarmos no trabalho diário, resgatando, termos com que nos alimentar, termos o trabalho digno que nos faz trazer o alimento para casa. Então, quantas vezes a gente pede? A gente pede o alimento? Não. A gente pede para acertar na loto. 350 milhões. Ah, Senhor, se eu acertar na loto vai ser tão bom. Eu dou metade para os ceareiros de Jesus para construir, alavancar aquele pé. Dá não, filho. Quando você pega no dinheiro, se mais você der, é 500 reais. Porque nós somos assim. Nós prometemos fundos imundos.
Mas quando chega na hora de comprar, fazer a nossa parte, nós deixamos para depois. Quantas coisas a gente deixa para depois? E então, o trabalho como fruto é isso. Quando Jesus vai dizer, o meu pai, o vosso pai, trabalha até hoje. E eu trabalho também. E a gente vai alicerçar no Evangelho, no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai alicerçar a lei de trabalho. Ele vai dizer que todo trabalho é trabalho, seja usando as capacidades intelectuais ou físicas. E então, a gente parte agora para a parte mais escorregadia, que é justamente quando a gente chega no Pai Nosso e pega a grande frase de Jesus: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Aí é que está o problema. E então, muitas vezes, a gente recita o Pai Nosso sem pensar no que a gente está falando. Sem pensar no que a gente está dizendo. A gente vai assim, na correria. E não pensa no que a gente está falando. A gente está perdoando mesmo as pessoas? No momento da oração, que Jesus nos põe, Senhor, eu estou perdoando? Não estou. A gente não perdoa nada. A gente não tem compreensão, não tem paciência, a gente não tem. E então a gente precisa ver o que a gente está recitando no Pai Nosso. O que a gente está falando. Porque muitas vezes a gente faz a oração de cabo a rabo sem pensar. Né? Não, eu estou perdoando. Ou não. Deus conhece o nosso íntimo. E nos trata como crianças espirituais que nós somos. Que nós somos. Porque nós ainda precisamos da dor para sentir o ali, para ver o que é mais na frente. Para aprendermos, nós precisamos da dor. Infelizmente é assim. Seria tão bom se não houvesse a dor, não seria bom, seria ótimo. Mas a gente tem que aprender. Nós somos como crianças, que a gente chega para a criança e diz, não pegue na faca que você se corta, não pegue na faca, você quer, ela vai e pega. Quando ela se corta, ela sabe que aquilo é perigoso e ela não deve pegar. E então Deus nos age assim. Deus diz, mas na frente ele vai aprender. E realmente vamos. Vamos aprender mais na frente. Mas temos essa situação, né? E o Chico Raul conta que certa feita ele foi lá, já contei essa história aqui, o Chico disse que nós somos, o Raul dizendo, eu fui uma vez no Chico, e o Chico disse que a gente é tangido a cachorro. Tangido a cachorro. Aí o Raul disse, como assim, Chico? Simples. Nós somos as ovelhas que estão lá, o pastor é Jesus. E então o que é que acontece? Nós vamos, o pastor vai guiando as ovelhas pelo caminho. E nós pegamos, saímos do caminho e vamos para outro canto. O pastor vai amorosamente, pega a ovelha e coloca no caminho de novo. Então o que acontece? A gente vai, caminha um pouco, o pastor vai tangendo as ovelhas, quando dá fé. A gente é a ovelha que vai, sai de novo do caminho. E o que é que acontece? O pastor amorosamente vai, pega a ovelha lá e coloca no caminho de novo. Caminha mais um pouquinho, nós saímos de novo do caminho. E o que é que acontece? O pastor manda os cachorros. E então o que é que acontece? O cachorro vai lá, bota a ovelha de volta, mas a gente chega toda arranhada, mordida, com sangue, com tudo. E a gente aprende que não pode sair de novo do caminho, porque senão o cachorro vem e morde a gente e a gente chega toda mordida. Toda sofrida.
E então nós, muitas vezes, vemos isso. Nós oramos sem saber o que estamos dizendo, sem pensar no que estamos dizendo. E a Joana de Anjos, num livrinho muito interessante, ela vai dizer que a indulgência é uma virtude muito esquecida. Porque a indulgência, ela nos lembra que não somos perfeitos. Então, se nós não somos perfeitos, por que criticar o próximo? Por que dizer que fulano fez isso, fez aquilo? Cada pessoa é individual, está numa faixa diferente de evolução. Não tem como você escapar. O meu pensamento é de um jeito, o de Rebouças é de um jeito. Em determinadas situações, em determinado problema, ele vai resolver o problema do jeito que ele acha certo. E eu vou resolver do jeito que eu acho certo. Por quê? Porque estagiamos em faixas diferentes de evolução. Então, a grande questão é essa, o perdão que nós temos que dar. No nosso grupo, que a gente estuda a série psicológica de Joana de Anjos, eu costumo dizer que Joana exige muito da gente, e demais. Porque ela vai dizer o seguinte, o ofensor sempre é o mais infeliz. Quando é que a gente vai ter esse conhecimento? Vai ver que a infelicidade, quem nos ofende, é ele que está ofendido. Não somos nós. E então, a gente olha toda essa situação. Nós temos que a prece não é para ser falada, mas para ser sentida. Porque é um momento íntimo com o Criador. E a gente vai finalizar quando Jesus vai dizer o seguinte, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então a tentação, né? As coisas erradas que nós devemos não fazer, né? E ressarcindo, a gente volta a Paulo, quando Paulo vai dizer, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Então Paulo falava sobre isso também. Porque o bem é muito difícil. Agora, o mal é bem mais fácil da gente fazer, né? E eu estava passeando no TikTok uma vez e eu vi um vídeo de uma verdade espetacular. Quando o narrador dizia assim, você acha que matar é duro? Não, matar não é duro. Duro é você reconstruir o que você fez de errado. Às vezes você passa a vida todinha para destruir uma coisa que foi feita. E realmente é verdade. Muitas vezes a gente passa uma vida todinha tentando reconstruir uma coisa que a gente fez errado, né? E a gente gasta muitas vezes 300, 400 anos de existência para refazer um erro nosso que a gente fez em outras reencarnações. Muito tempo, né? Muito tempo para refazer. E depois prossegue lá na nossa evolução espiritual. E então, meus irmãos, essas reflexões que nós trouxemos hoje são para nós motivo de muito avanço. Porque nós temos que perceber o que nós estamos dizendo na oração do Pai Nosso, na oração principal que nós fazemos, né? Então a oração é um momento íntimo entre o Criador e a criatura. É um momento em que você se entrega ao Criador e fala o que você necessita e o Criador responde. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê sua paz hoje e sempre.